agradáveis e emoções em tempos difíceis. Bom, agora, enquanto psicóloga, né, fui convidada a estar aqui dando essa contribuição, né, e espero estar aí atendendo as expectativas aí de quem está nos ouvindo, tanto presencialmente quanto pela internet. Emoções em tempos difíceis, e eu gostaria de pedir que o irmão inserisse o primeiro slide. Bom, essa imagem ela é conhecida por alguns, né? É de uma animação, um filme animado que é Divertidamente. E quem não conhece, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, assista. Né? Por essa animação ela ilustra muito bem, né, essa parte das emoções, como que elas se manifestam, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, algumas delas aí, né, conhecidas como essa mocinha de amarelo aí na imagem, que é a alegria, né? Olha ali o furioso ali do lado, né? Então, a tristeza, que está ali em azulzinho, né? Então, a gente tem ali algumas das emoções ilustradas nessa animação, que é bem bacana. Bom, e o que é emoção? A emoção, próximo slide. A emoção, o significado dela é deslocar, movimentar, mas na psicologia a gente entende ela, então, como esse mover para fora. Né? E é bem interessante isso, né? Esse significado. O que nós vamos mover para fora? Né? Então, o que nós vamos mover para fora é aquilo que está dentro, certo? Então, vamos lá. Em tempos difíceis, próximo slide. Né? As nossas emoções, elas são geradas a partir de um sistema, né? E esse sistema que existe dentro do nosso organismo, ele se chama sistema límbico, tá? Ou seja, quando alguém disser para você, isso é coisa da sua cabeça, é mesmo. Tá? Porque está aqui dentro mesmo, viu, irmãos? Então, pode passar o próximo slide. Esse aí. Então, ele está localizado, né, dentro do nosso cérebro, né, no nosso encéfalo, e nele, essa partinha verdinha ali, ó, tá chamando a nossa atenção, essa partinha verdinha, é onde se encontram esses órgãos que vão formar o sistema límbico. Tá? Então, você tem ali, né, nessa imagem, o que expressa ali no hipotálamo, né, no hipocampo, que são as expressões viscerais da emoção. Tá? Depois tem alguns outros que são o giro do cíngulo, e que ele expressa essa parte da experiência. Tá? E a parte do córtex é que é a riqueza emocional. Então, o que seria isso? Né? O hipotálamo é a glândula que é responsável por controlar outras glândulas do nosso organismo. Inclusive, o nosso círculo circadiano, que é aquele que gerencia o nosso sono, né, o nosso acordar, nosso levantar, e com isso também ele controla essas outras glândulas do nosso organismo. Tá? Então, ele vai agir sobre o corpo. É a resposta que o corpo dá para a parte emocional. Tá? O hipocampo é essa área onde controla a parte da memória, né? Então, essa memória espacial, a memória das nossas experiências vivenciadas. Ou seja, né, ele vai levar essa informação lá para o hipotálamo, que vai dar a resposta. E nós temos o córtex, que é essa parte, né, mais externa, onde ficam as impressões de tudo o que a gente recebe de informação do ambiente, né? E ele vai levar isso para onde? Para o hipocampo, que depois vai levar para o hipotálamo, que vai dar a resposta ao nosso organismo. Tá? Então, dentro ali, eu estou resumindo, né, porque é claro que tem muitas outras áreas envolvidas, mas estou dando um resuminho de mais ou menos como que funciona e de que essas áreas elas são extremamente importantes no gerenciamento das nossas emoções. Tá? Próximo slide. Então, ele se forma a partir do nosso nascimento.
tá? E vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida por meio dos estímulos e das experiências que a gente vivencia, tá? Alguns desses comportamentos podem estar visíveis ou não, né? Depende do sujeito, se ele vai manifestar ou não. E alguns podem ser interpretados como bons ou não, o que vai depender de quem está observando o comportamento emocional daquela pessoa, tá? O meio que ela está inserida influencia? Sim. E como assim? Né? Então, nós temos lá a fisiologia da pessoa, que são aquelas estruturas dentro do nosso cérebro, que eu já mostrei anteriormente, né, que são as questões genéticas. Ou seja, se a gente tem uma questão orgânica, né, a pessoa ela nasceu com alguma lesão em alguma dessas áreas do cérebro, ela já vai ter uma dificuldade inata, né, de controlar o sistema emocional dela. Ok? Então, a gente tem que pensar que uma formação adequada do nosso sistema, né, neurológico vai nos trazer já uma predisposição muito boa a ter um controle emocional. O que mais influencia? Né? A dinâmica familiar, a comunidade em que essa pessoa está inserida. Né? Então, quais foram essas primeiras experiências que foram levadas lá para esse córtex, que foi levada para o hipocampo e que vai ser manifesta lá, né, por essa pessoa. Então, esse contexto, né, social que a pessoa está inserido vai influenciar também. A cultura. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma das emoções lá, né, que a gente percebe é o nojinho. Né? Então, o nojo, para algumas pessoas, em algumas culturas, né, determinados alimentos são prazerosos para ser consumidos. Porém, em outras, aquilo já desperta um nojo devido ao quê? À cultura daquela pessoa. Né? Da mesma maneira, por exemplo, algumas vestimentas em algumas culturas, né, elas são muito bem aceitas e são vistas de uma forma positiva, alegre, enquanto que em outras elas já são, né, discriminadas e talhadas. Então, ou seja, a maneira que a pessoa vai expressar a emoção dela referente àquilo vai ser diferente, também influenciado pela cultura em que ela vive. Tá? A organização política influencia? Sim. Então, um ambiente, né, uma sociedade que tem uma organização política, né, harmoniosa socialmente ali, né, aceita, aprovada, ela vai gerar nessa população boas emoções. Né? Agora, se é uma questão mais desorganizada na política, vai gerar o quê? Medo, insegurança, que também são emoções. Né? Ansiedade. Então, os hábitos da pessoa influenciam? Sim. Então, os hábitos alimentares da pessoa vão levar nutrientes que vão influenciar nos neurotransmissores desse cérebro e que vão gerar determinadas emoções. Então, a pessoa, por exemplo, que sofre de desnutrição, ela tem prejuízo nas emoções? Sim. Por outro lado, também, hábitos de atividade física influenciam também, né? Pois, se a pessoa tem uma atividade física contínua, ela vai estar oxigenando bem esse cérebro, que vai estar gerenciando bem essas funções das glândulas e que vai também contribuir para um sistema emocional equilibrado. Então, a atividade física está na lista boa. Né? A religião também influencia. Então, independente da fé da pessoa, né, ela vai ter aquele espaço, né, que a religião promove para poder trabalhar também as suas meditações, né, as suas reflexões e ajudar no controle emocional. Tá? Tudo que interage com a pessoa influencia na resposta emocional dela. Tá? Próximo slide. Temos, então, que refletir sobre o que estamos oferecendo ao nosso sistema límbico, né? Que é esse responsável pelas nossas emoções, né? Ao longo da nossa história de vida.
Próximo. Para que possamos ter um quadro de saúde mental adequado, precisamos estar abastecidos de nutrientes adequados para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, precisamos alimentar o nosso sistema, né? Tanto a parte alimentar, né? Nutrientes, quanto aquilo que nos alimenta nas áreas sensoriais, né? Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente por meio do tato, né, por meio da parte da visão, da audição, enfim. Todas as nossas áreas receptivas sensoriais, elas estão se alimentando. Então, nós temos que observar. Será que eu estou levando um bom alimento para dentro de mim? Né? Lembra que eu tenho que encher, né, de impressões boas, de situações, né, que são positivas e adequadas para que o meu, né, sistema límbico trabalhe respondendo de uma forma também equilibrada e adequada, certo? Então, fica aí uma observação, né? Precisamos ficar atento com o que nós estamos alimentando. Próximo. Cuidar da nossa saúde para não cuidar de uma possível doença, né? Então, pensando nessa balancinha, né, o quanto que nós estamos investindo em cuidar da nossa saúde, para que a gente não necessite cuidar de uma doença desencadeada pela falta de investimento na saúde, né? E aí a gente está falando de todas aquelas situações que eu disse anteriormente, tá? Então, são hábitos e costumes que a gente tem que começar a repensar, tá? Próximo slide. Para ter saúde emocional, é necessário nos alimentar de coisas boas e praticarmos coisas boas. Então, vejam que a gente está repetindo. Por quê? Porque repetir nos ajuda a aprender. Tá? Nos ajuda a memorizar, né, que a gente precisa fazer para ter saúde mental. Tá? Então, nós vamos estar sempre repetindo isso, e o ideal é que a gente repetisse isso para nós mesmos todos os dias. Vamos nos alimentar de coisas boas e praticar coisas boas. Próximo. Então, nós temos ali, né, a parte, como eu mencionei, dos hormônios que são produzidos a partir desses nutrientes que ingerimos, né, na nossa alimentação. A colega também que falou na semana passada já deu uma pinceladinha ali sobre a questão desses hormônios, serotonina, dopamina. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas para a gente saber que o que nós levamos de nutrientes por meio da alimentação vai interferir na produção desses hormônios que são responsáveis por controlar nossas emoções, tá? Então, a gente precisa aprender a alimentar, né? A nos alimentarmos, tá? Para que a gente possa contribuir para esse estado emocional adequado. Em contrapartida, também precisamos de ficar alertas, porque medicamentos também podem interferir nesses estados emocionais, tá? Ou seja, a gente precisa ter cuidado, né? Medicação só com prescrição médica, tá? Então, quem tem o hábito de usar o Acalme-se por conta própria, cuidado, tá? Só com prescrição médica, tá? Cuidado, porque isso vai interferir no funcionamento dessas glândulas, desses neurotransmissores, e só a pessoa capacitada e competente sabe o que cada indivíduo pode estar ingerindo enquanto medicação, tá? Próximo. Hábitos que a gente deveria desenvolver cada vez mais, né? Como de tomar sol, né? Que faz toda a diferença, né? Produz ali um hormônio, que é a vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas na verdade é um hormônio, né? Ele também auxilia na produção desses neurotransmissores, que por sua vez também impactam na qualidade de sono e na alimentação do indivíduo, tá? E isso vai refletir no estado emocional. Uma pessoa que se alimenta adequadamente,
tem qualidade de sono, né, uma noite de sono regular, né, ela vai ter uma resposta emocional mais adequada, mais assertiva e mais equilibrada. Tá? Então, é realmente um ciclo. Um impacta no outro. Tá? E a gente tem que pensar em qualidade de vida. Tá? E aí vem a pergunta, né? Próximo slide. Como que a psicologia contribui para a saúde mental e emocional? Tá? Então, na abordagem comportamental cognitiva, né, essa ciência ela desenvolve habilidades para o equilíbrio emocional do indivíduo, tá? Por meio das técnicas de autorregulação, de automonitoramento e de prevenção desse desequilíbrio e desorganização emocional. Tá? Então, essa ciência ela vai auxiliar para que a pessoa que se encontra com esse sistema desorganizado se reorganize novamente. Tá? Próximo. E o que o psicólogo faz? Né? O psicólogo ele contribui, né, avaliando a necessidade de cada indivíduo e preparando para esse indivíduo o plano mais adequado para esse tratamento. Então, ele vai auxiliar o indivíduo a identificar o seu estado emocional e analisar a função desses comportamentos que ele está emitindo. Então, com isso, ele vai auxiliar, por meio da análise funcional, a verificar o que está acontecendo nesse ambiente com esse sujeito, o que está acontecendo antes dessa resposta emocional, e qual é a consequência dessa resposta emocional que esse sujeito teve. Então, fazendo essa análise, é que ele vai contribuir para que esse paciente possa desenvolver novas formas de interpretar e de administrar isso na sua área cognitiva e ter uma resposta emocional melhorada, adequada e reestruturar o seu equilíbrio. Tá? Próximo. Então, ele... pode passar o próximo, né? Ele vai auxiliar a identificar as emoções, e aí, como eu tenho até meia-noite para falar, eu vou estar discriminando para vocês quais que são essas emoções, tá bom? Então, vamos lá. Identificando as emoções. Uma delas que se manifesta é a ira. A ira, ela pode trazer sentimentos de fúria, de revolta, de ressentimento, de raiva, de exasperação, indignação, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e... eu não vou falar todos. Então, ou seja, só de imaginar que eu poderia entrar cada um deles, pode ser que alguns já tenham se sentido ansiosos aí, né? Então, vamos lá. Né? Não precisa se preocupar, não vou falar. Quem quiser depois, a gente passa o slide discriminando e identificando essas emoções para auxiliar. Mas, ou seja, eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa experiência. Né? O que eu propus inicialmente? Vamos ler todo. Olha quantos, né? Poxa vida, a pessoa ia ficar até meia-noite aqui lendo para vocês e discriminando cada um. Então, isso gera emoções. E qual é a consequência disso? Como eu me sinto? Alguns podem falar assim, nossa, eu queria muito aprender cada um deles para poder me identificar melhor, né? Como que está a minha resposta emocional. Outros, nossa, poxa, a vida está um frio, eu preciso ir embora, né? Como que vai ficar essa lista toda? Então, assim, isso gera emoções diferentes em cada sujeito, em cada pessoa. Né? Então, a gente precisa aprender a identificar isso. O que desencadeia essas emoções e como que a gente administra elas. Tá? Então, tanto a pessoa que está expressando a emoção, quanto quem está observando a emoção que o sujeito expressa. Tá? Vejam como é importante, quando a pessoa está desorganizada emocionalmente, procurar por um profissional. Tá? Pode passar o próximo slide. Então, as circunstâncias em que nós vivemos, elas vão desencadear emoções. Tá? E essas circunstâncias ao longo da vida podem ser diversas. Um relacionamento que inicia ou um que termina. Um emprego que a pessoa alcança ou deixa.
Um bem que ela adquire ou que ela perde. Uma pessoa que nasce ou que falece. Uma reconciliação ou uma briga. O conhecimento de algo ou o desconhecido. E são tantas as possibilidades, né, de circunstâncias que podem acontecer ao longo da vida, né? E a gente tem que pensar quais as lentes que nós estamos usando para enxergar essas circunstâncias, né? O que a gente está colocando lente de aumento? Onde a gente está colocando lente de aumento? E onde a gente está colocando a lente para diminuir, tá? Lembre-se que a gente já comentou que existe uma balancinha. Para existir o equilíbrio emocional, a gente tem que ter uma capacidade, um reservatório ali de nutrientes e de percepções e impressões que sejam boas para que a gente possa administrar também aquelas que são difíceis, tá? Então, como nós encaramos, como nós percebemos essas circunstâncias, é que faz a diferença, né? Então, esse exercício que a gente fez anteriormente ali da lista, né? Deu para perceber, olha, como que cada um percebe essa circunstância, essa situação, né? Isso faz diferença? Faz, né? Então, em tempos difíceis, mantenha, né, o seu tanque de coisas boas cheio, né, por meio daquelas estratégias que a gente já mencionou, que a colega Michele, a irmã Michele, também mencionou na semana passada, né, algumas dicas. Então, a gente precisa aumentar esse reservatório, esse tanque de coisas boas. Situações difíceis vão continuar acontecendo, mas o que te dá vida, o que te enche de esperança, o que te traz bons sentimentos, o que te dá equilíbrio emocional, também, né? Também vai continuar acontecendo. Então, vamos começar a pensar e refletir onde a gente está colhendo, né, os nossos alimentos aí, tá bom? Próximo. Se você perceber que você precisa de apoio para restaurar a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, né, procure a rede de apoio, né? Então, a nossa primeira rede de apoio é onde? A família, né? Os amigos, a igreja é uma rede de apoio, a rede de saúde mental do município, ou um profissional especializado, se você não tiver sucesso em nenhuma das anteriores, tá? Então, assim, a gente sabe que em situações difíceis, por exemplo, em situações de calamidade, né, desastres, né, existe ali pessoas que vão precisar de um suporte maior por meio de um especialista e outros que vão gerenciar, administrar aquilo junto dos seus familiares e vão conseguir superar, ressignificar, reconstruir, né? Restaurar o equilíbrio emocional. Porque a circunstância acontece, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Tá? E aí a gente precisa ter essa percepção. Será que eu estou conseguindo administrar isso sozinha? Será que, junto da minha família, eu estou dando conta de superar essa situação difícil? Né? Então, vamos começar a pensar, né, em quais redes de apoio a gente necessita. Tá bem? E, se você perceber que alguém próximo de você está precisando, também oriente a procurar a rede de apoio. Tá? Então, assim, percebeu que tem uma pessoa próxima, identificou que uma pessoa está apresentando sintomas ali que não está conseguindo administrar, né, a sua resposta emocional, né, de um quadro de ansiedade, desencadeou ali uma tristeza, né, que é um sintoma e que acabou levando a um estado de depressão, por exemplo. Né? E isso precisa ser avaliado por um profissional,
porque nós, infelizmente, encontramos muitas pessoas se autodiagnosticando ou por meio das mídias, né, das telecomunicações, enfim, também procurando diagnóstico para o que elas estão vivenciando. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Por quê? Porque com isso pessoas estão ou deixando de receber o tratamento adequado, ou procurando, né, respostas alternativas não baseadas em ciência, em evidência científica, tá? Ou acabam desencadeando outros transtornos. Então, acaba se tornando, né, algo bastante perigoso. Tá? Então, uma pessoa que sofreu, de repente, por algum trauma, está passando por uma tristeza, né? E a pessoa já se autodiagnostica, então, com estou com transtorno de pânico, estou com transtorno de estresse pós-traumático, porque eu li na internet que isso é assim. Não, não é assim. Tá? Quando é uma situação que a pessoa não consegue administrar, precisa procurar a avaliação de um profissional. Tá bom? Então, cuidado com essas situações. Próximo. Então, temos também, né, o Centro de Valorização da Vida, tá, que é uma rede de apoio, que é gratuito, que é um atendimento também, uma escuta que é realizada, né, 24 horas por dia. Então, também, se você, né, sentir necessidade de procurar por essa rede de apoio ou de orientar que alguém procure, né, inclusive, eles criaram um canal ali para esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, esse isolamento social, distanciamento social, muitas pessoas que desencadearam crises, né, de ansiedade por decorrentes, né, dessa situação que a gente está vivenciando, e é um canal também que a pessoa pode ter esse acesso, tá bom? Então, utilize ou oriente a utilizar. Tá? Próximo. Então, encerrando ali, né, que é com essa questão da rede de apoio, né, e que a gente possa realmente estar procurando, né, o apoio quando necessita. Primeiro passo que a gente viu no início, né, é a gente estar nutrindo a nossa vida de coisas boas, praticando coisas boas, para que a gente possa ter essa resposta emocional também adequada diante das situações difíceis. Tá, joia? Então, no texto que a gente leu inicialmente, a ênfase que ele dá, eu acho bastante interessante, né? Quão sábio essas palavras, né? De que a questão de que você precisa pensar em coisas boas, que você precisa fazer o que é bom, né? Pensar, começa ali no pensamento, né? E não estejais inquietos por coisa alguma, né? Para a gente controlar essa questão, levar, né? Leve a Deus, leve para Deus essa situação que está difícil, tá? E Deus mesmo vai derramar a paz e o entendimento para que você possa, né, buscar ou ajuda ou superar aquela situação, tá? Eu queria agradecer, né, por vocês terem tido paciência para me ouvir, né? E espero que tenha contribuído aí e que a gente possa realmente dizer, né? Eu me importo com as minhas emoções, né? Eu me importo com as suas emoções. Né? O quanto que o que nós fazemos influencia sobre as emoções do outro. Né? E não nos cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aqueles que estão próximos de nós. Então, cuidado com aquilo que, né, a gente fala, com aquilo que a gente divulga nas mídias e aquilo que a gente ouve e o que a gente vê também. Tá? Para que a gente possa ter saúde emocional. Muito obrigada.